Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 22, verso 39 em diante, Jesus no Getsêmani. Diz assim a palavra de Deus: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar? Pedindo a bênção e a direção de Deus. Acho que o microfone está um pouquinho alto, se der para dar uma mexidinha depois, tá? Se a gente sentir que começar a dar microfonia, fica atento. Oremos. Ó Pai amado, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra que nos traz instruções preciosas, registra os momentos mais importantes, ó Deus, aquele em que Jesus se entrega por cada um de nós, o momento em que o Senhor está no Getsêmani, orando e se preparando, Senhor, para um grande sacrifício por cada um de nós. Que esta passagem possa falar ao nosso coração, despertar em nós fé, amor, vida, nos alertar para aqueles pontos que precisamos, nos confortar, ó Deus, na medida que necessitamos. Faz assim, ó Pai, como somente Tu podes fazer. Tem misericórdia do pregador, que é um vaso de barro, Senhor, um mero instrumento que se coloca nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor use para a Tua glória. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é, na verdade, a última oração de Jesus antes de ser preso, levado ao Calvário, crucificado. Você observa que no verso 47, você já tem o título da porção bíblica dizendo que ele foi preso. Então é a última oração de Jesus. Eu penso que a última oração tem muito para nos ensinar. O que Jesus iria falar. O último momento que Jesus se dirige ao seu Pai, antes de começar um processo de sacrifício que começa com a prisão e termina quando ele entrega o seu espírito a Deus na cruz. Aqui, meus irmãos, você vai ver o que Jesus vinha fazendo desde o início do seu ministério. Ninguém orou mais do que Jesus. A Bíblia relata Jesus parando para orar constantemente. Parece que ele não fazia nada sem orar. E tem muito para nos ensinar a vida de oração de Jesus. Se Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, não fez nada nesse mundo sem orar, e orar muito, meus irmãos. E aqui na sua última oração, o último momento em que ele se prepara para o sacrifício, ele chama os seus discípulos para um momento de oração. A gente caminha na história de Jesus, o tempo todo ele falando com o Pai. Parece que era um diálogo, como se o Deus Pai estivesse ali do seu lado. E não é por acaso que a palavra de Deus nos exorta constantemente: orai sem cessar.
nos exorta para não esmorecer em oração. Como nós precisamos aprender sobre a oração? Você sabe que os povos orientais, eles realmente têm uma vida um pouco mais introspectiva. Nós, ocidentais, temos uma dificuldade muito grande. Nós somos pragmáticos, nós somos ativistas, nós temos dificuldade de parar. Nós achamos que parar para orar é quase uma perda de tempo. As nossas orações são breves, nossas reuniões de orações são minguadas. A oração é algo que nós carecemos muito, meus irmãos. Eu me lembro que um testemunho que nós vimos uma vez, que um grupo de crentes chineses estiveram visitando uma igreja ocidental nos Estados Unidos e viram todo o trabalho que eles estavam fazendo. E no final, um dos pastores chineses falou assim: olha, eu fiquei muito impressionado com tantas atividades que a igreja faz, tanto trabalho que vocês fazem sem Deus. Eles eram muito ativos, faziam muito mais coisas do que oração antes de fazer as coisas. E a gente não é assim? Você tem essa impressão que a vida da igreja é pautada em ativismo, em ativismo, em ativismo? E quando a gente vê o próprio Senhor Jesus dando exemplo, e os povos orientais, eles não faziam nada sem orar. Jesus não fez nada, absolutamente nada, sem orar. Os antigos diziam assim: olha, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu vou ter que orar muito mais do que eu achava que eu precisaria, ou do que eu estou acostumado. A ideia é de quanto mais atividade, mais compromisso, mais coisa a gente tem para fazer, mais a gente deveria orar. E geralmente é o contrário, né? A gente tem a nossa agenda tão cheia, a nossa vida é tão carregada, que não, orar não dá tempo para orar. E deveria ser justamente o contrário. Deveríamos, como Jesus, em todos os momentos. A Bíblia fala que Jesus orava de joelhos. Jesus orava, olhando para o céu, ele abria os olhos para orar. Ele contemplava as coisas, ele orava. Em todos os momentos Jesus estava orando. Você se lembra quando Jesus leva os seus discípulos para um momento de oração? A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo de número 11, verso de número 1, quando primeiro os discípulos vão fazer uma pergunta para ele, que em nenhuma outra área eles perguntaram isso para Jesus. Eles não vão perguntar para Jesus: Senhor, ensina-nos a pregar. Jesus pregava muito bem. Ensina-nos a liderar. Ensina-nos, nada. Só tem uma vez que os discípulos vão perguntar para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Percebe que eles perceberam em Jesus a maior marca de Jesus. Ele era um grande pregador, fazia milagres extraordinários, ressuscitou pessoas, Lázaro, fez coisas assim, as pregações, o sermão do monte. Era o próprio Filho de Deus aqui na terra. Se você tivesse uma pergunta para Jesus, ou um pedido, vamos dizer assim, algo que Jesus pudesse te ensinar, que marcou a vida de Jesus aqui na terra, junto com seus discípulos. Eles andavam com Jesus, eles viam a vida de Jesus, eles tinham testemunho. Eles tinham que perguntar: Senhor, a gente quer aprender a orar desse jeito. Jesus tinha uma vida de oração. É por isso que eles estão pedindo: Senhor, ensina-nos, não é a pregar, não é a liderar, não é fazer nada disso. Ensina-nos a orar, que a gente quer aprender a orar desse jeito aí. E aí você vai ter a oração mais linda, mais bela, que a humanidade conheceu, que é a oração do Pai Nosso. Mas o mais importante que eu creio aqui, não é nem as palavras serem usadas, era o exemplo de oração de Jesus, que marcou o seu ministério de tal forma, que se perguntar para qualquer um que viveu com Jesus os 3 anos de ministério, para qualquer um dos seus discípulos, o que mais marcou na sua caminhada com Jesus aqui na terra. Se nós tivéssemos tido a experiência, o privilégio de ter caminhado com Jesus, como muitos caminharam, ele orava muito, ele orava demais, ele orava mais do que a gente, de tal modo que fala assim: Senhor, eu preciso aprender isso aqui, eu não sei orar desse jeito, eu sou pragmático, eu vou e faço as coisas do meu jeito. Quando eu percebo, as coisas já saíram fora do nosso controle,
quando a gente percebe, a gente já não tem mais volta, as coisas já aconteceram, nós não oramos. Muitas, mas muitas coisas na nossa vida poderiam ter sido diferentes se nós tivéssemos orado mais. É por isso que os discípulos fazem essa pergunta: Senhor, ensina-nos a orar. Nesse momento, Jesus havia levado alguns discípulos, a Bíblia diz, e saindo foi. Olha o texto, como de costume, era uma coisa assim, todo mundo já sabia, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Chegando a um lugar, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. E ele estava onde? Ele estava num lugar chamado Getsemane. Getsemane é um pequeno bosque, ficava do lado de uma prensa de azeitona. É interessante isso, né? O Monte das Oliveiras. A palavra Getsemane significa literalmente isso: prensa de fazer azeite. E ali Jesus ia ser pressionado. Jesus escolheu um lugar que todos sabiam que era um lugar de prensar uma azeitona para tirar o seu azeite. E é lá que Jesus vai ser pressionado. E aquele momento de aflição de Jesus começa com oração, permanece o tempo todo em oração e termina com oração. Mas ele não foi sozinho, ele chamou alguns discípulos. Isso mostra a importância da oração comunitária, a oração em grupo. A palavra de Deus nos exorta nesse sentido, que se um grupo, juntos, invocando, pedindo a mesma coisa, isso tem um poder, um efeito importante na palavra de Deus. Então ele chama os discípulos e ele pede: orai, vamos juntos orar, para que não entreis em tentação. Mas Jesus tinha algo único, exclusivo, que ele iria viver naquele momento, que os discípulos não poderiam participar. É por isso que ele se afasta, um tiro de pedra, uma distância naquela época que dava cerca de uns 50 metros. Você jogar uma pedra, uns 50 metros. Essa é a média que essa expressão media, um tiro de pedra. E ali então ele se afasta, se coloca de joelho e orava. Total submissão. A gente vê aqui oração a sós com Deus, uma postura de submissão e se colocando totalmente na vontade do Pai. Senhor, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. A gente sabe que cálice era esse. A Bíblia fala muito dessa expressão de tomar aquele cálice. É tomar para si alguma coisa. É assumir alguma responsabilidade. É levar sobre si a culpa, o peso. É se colocar no lugar do outro. A ideia aqui é de alguém que se coloca no seu lugar. Dá para mim isso, você não vai beber esse cálice. É alguém que substitui você, como se você fosse passar por alguma coisa, e alguém vai lá, toma o cálice, e você diz: não, eu vou tomar. Ele está tomando para si. E o cálice nada mais é do que o cálice da ira de Deus, da justiça, do juízo de Deus que iria cair sobre nós. Jesus toma esse cálice para si. É voluntário, é um ato de amor, é um ato de sacrifício. Ele sim coloca numa oração retórica, ele sabia que isso não iria acontecer. Se queres, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele não faz aquilo porque tinha outras opções. É importante a gente lembrar disso. Jesus não tinha outra opção, não havia outro caminho para nós sermos salvos. Alguém tinha que tomar aquele cálice. E nesse ato, Jesus toma para si esse cálice, crendo que ele está fazendo a vontade do Pai. Se queres, passa de mim esse cálice. Mas não tem outra opção. Ninguém mais poderia tomar esse cálice. Ele toma para si.
E é tão pesado que ele vai viver, gente, que não é sempre que um anjo aparece para Jesus. Você vai ver algumas situações, quando ele foi tentado no deserto, quando ele foi... Porque, meus irmãos, tentação, quando a Bíblia fala em tentação, existe uma série de aspectos da nossa tentação. Existe coisa que é a fraqueza da nossa carne. Existe circunstância em que pessoas podem nos tentar. Você vai sempre passar por tentação, mas em última instância, por trás de toda tentação, existe sempre uma ação espiritual. Nós estamos num mundo que ele é físico, você toca nele, mas por trás de tudo que é físico, existe um mundo espiritual. É por isso que Jesus pede para orar, manda a gente orar, e ele orava, porque ele entendia que o mundo não é só o que os nossos olhos veem, o mundo não é só o que nossas mãos tocam, o mundo não é feito só de pessoas físicas que você olha, sempre vai ter por trás uma ação espiritual. E essa dimensão espiritual, a gente devia viver nessa dimensão espiritual, entendendo que as coisas que acontecem fisicamente, as pessoas que estão diante de nós, é metade do caminho, gente. Existe algo mais forte por trás. As pessoas podem ser usadas como instrumento. Lembra quando Pedro, na melhor das boas intenções, Satanás, meus irmãos, ele sempre vai usar as pessoas mais improváveis, as pessoas mais próximas. Quem era o discípulo mais íntimo de Jesus, mais próximo de Jesus, que interagiu tanto com Jesus, foi Pedro. Como que Pedro seria usado por Satanás? Jamais. É impensável para a gente. Mas Jesus vivia num mundo espiritual. E ele tinha essa total clareza que quando Pedro chegou para ele e quase repreendeu Jesus, dizendo que de maneira nenhuma ele iria morrer, que ele não ia passar por aquilo, ele falou: afasta de mim, Satanás. O problema dele não era com Pedro. O problema é que por trás de Pedro, alguém crente, temente a Deus, discípulo íntimo, que amava o Senhor Jesus, estava sendo usado naquele momento como instrumento de Satanás para impedir que ele cumprisse a vontade do Pai. Essa mesma vontade que ele está fazendo nessa oração e colocando diante de Deus: afaste de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Até mesmo as pessoas mais íntimas de Jesus tentaram impedi-lo de cumprir essa vontade. Ele estava claramente reconhecendo que tudo é espiritual. Por isso a necessidade de oração. E Pedro então foi usado para que ele pudesse demover Jesus daquela missão que ele tinha para cumprir. É óbvio que Jesus não ia ceder aquilo, mas aquela resposta de Jesus, ela revela muita coisa para a gente. Afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Para cumprir a vontade de Deus, Jesus tinha que ter esse discernimento espiritual. Quando Jesus estava no deserto, sendo tentado por 3 vezes, quando ele resiste à tentação, recorrendo à palavra de Deus, está escrito, depois da 3ª, a Bíblia diz que Satanás se afasta de Jesus, e depois ele é, da mesma forma, consolado por um anjo. Entenda que nesse mundo, você está vivendo dentro de uma dimensão espiritual, e o momento da tentação é que todas as suas forças serão exauridas, você vai ficar esgotado. Você nunca teve uma experiência de estar num lugar, ou estar interagindo com pessoas, que você sai de lá esgotado, as suas forças são sugadas? Isso é um mundo espiritual que a gente vive, gente. Não é apenas físico. Nós temos que abrir os nossos olhos, nós temos que entender essa dimensão que nós vivemos. Existem seres espirituais malignos trabalhando, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas contra forças espirituais do mal. Estão trabalhando constantemente. Você lá na sua escola, você vai enfrentar uma luta espiritual. Você na sua casa vai enfrentar uma luta espiritual. No seu trabalho você vai enfrentar uma luta espiritual. Na igreja, nós vamos enfrentar uma luta espiritual. Existe essa dimensão, tenha claro isso na sua mente. Nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, não são pessoas. Não adianta se debater com pessoas, brigar com pessoas, isso não resolve nada.
por trás dessas pessoas. Claro que existe uma responsabilidade humana, a gente sabe disso, mas por trás das pessoas tem um problema muito maior, que só será resolvido, forças espirituais só serão vencidas com armas espirituais. Por isso que Paulo vai dizer assim, a nossa luta, ela é espiritual, então as nossas armas precisam ser espirituais. Essas armas espirituais nós precisamos recorrer a elas. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer firmes. Jesus tinha tão claro isso. É por isso que ele se fez homem, habitou entre nós, andou aqui, carne e osso, sofreu as mesmas dificuldades que a gente, tanto que a carta aos Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Jesus sofreu o mesmo tipo de tentação que nós sofremos. Ele era humano, ele ficava cansado, ele tinha sono, ele tinha fome. Lutar contra a força espiritual, Jesus, homem, precisava de uma força espiritual. É por isso que ele orava sem cessar, e ele não fazia nada sem orar, porque ele precisava, e mesmo orando muito, se fortalecendo em Deus, quando terminava, ele precisava de um reforço espiritual. Por isso que Deus mandava anjos. E a Bíblia diz aqui que um anjo do céu o confortava. O que é a palavra conforto? A gente diz geralmente, quando alguém perde um ente querido, que Deus te conforte. O que é o conforto? É uma sensação de paz, de... Conforto é simplesmente a união de duas palavras, com força. Percebe? Deus fortalecia Jesus após uma tentação espiritual, porque as forças de Jesus se esvaíram. Meus irmãos, mas ele não era Deus? A Bíblia não diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou da força de Deus. Então Jesus não fez nada como um Deus aqui na terra. Tudo que ele fez foi como um filho de Deus em oração. Tanto que ele chega a dizer assim, que nós poderíamos fazer as mesmas coisas que ele fez. O poder de Jesus não estava centrado na sua divindade. O poder de Jesus estava centrado na vida de um filho de Deus que andava aqui na terra em oração. Ele precisava da força espiritual para enfrentar tudo que ele enfrentou. E agora, ele ia enfrentar o nosso maior inimigo, morrendo na cruz por nós. Então ele precisava de uma força espiritual. Chama os amigos íntimos, os discípulos, chegando ao lugar escolhido, como a palavra de Deus diz, os discípulos o acompanharam, foram até o Getsêmani, e Jesus disse, orai. Ele pede, orem, a gente precisa disso. Nós não vamos vencer nada na força, não é nem pela força, nem pela violência, diz a Bíblia, mas pelo meu espírito. Esse mundo é espiritual, gente. Tudo que você fizer, quando você acordar amanhã e for trabalhar, lembra de uma coisa, lá no seu trabalho, lembra que ali é um mundo espiritual. Há pessoas de Deus lá dentro, e há pessoas de Satanás lá dentro. E Deus vai fortalecer você, se você orar, se você se colocar nas mãos de Deus, se você colocar cada uma daquelas pessoas, você está tendo um embate, uma dificuldade com alguém lá no seu ambiente de trabalho, olhe para aquela pessoa e entenda que ela é um instrumento. Ela precisa de oração, ela precisa de libertação. Se você está tendo um enfrentamento na sua família, se você está tendo uma dificuldade em qualquer área da sua vida, lembra, esse mundo é espiritual, gente, não é físico. E a Bíblia chega a dizer, não atente para o que os olhos veem, atente para aquilo que os olhos não vê. Porque tudo aquilo que o olho vê é passageiro, aquilo que o olho não vê é eterno. Ele está falando de um mundo espiritual que está por trás de tudo aquilo que os nossos olhos não veem. Não atente para as pessoas. É por isso que Jesus tinha tanta tranquilidade diante de momentos de profunda provação, pendurado numa cruz, ouvindo blasfêmia, ouvindo coisas ofensivas. Jesus podia dizer, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Percebe? Ele não está tirando a responsabilidade das pessoas. Ele está só lembrando que existe algo a mais. As pessoas não têm noção de quão instrumento eles podem ser e estão sendo na mão de um inimigo espiritual, que muitas vezes é usado para nos afligir.
Jesus estava enfrentando agora, se preparando para enfrentar esse mundo espiritual. E mais do que tudo, gente, Jesus, durante um breve período de tempo, ao tomar aquele cálice, Deus iria declarar ali naquele momento, a oração de Jesus revela isso: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus toma aquele cálice, ele foi totalmente desamparado. Foi tirado dele a filiação. A face paterna de Deus desapareceu. E a ira, a justiça, caiu sobre ele. Por isso que ele bradou da cruz: Deus meu, por que me abandonaste, me desamparaste? E ali ele sentiu realmente, por um breve período de tempo, ele foi desamparado pelo Pai. Mas foi necessário para que nós pudéssemos eternamente sermos recebidos como filhos. Jesus deixou de experimentar o acolhimento do Pai para que nós fôssemos acolhidos. E ele, por um breve período de tempo, ele sofre. E ele é separado do Pai. E foi a maior dor que Jesus poderia experimentar. Foi essa dor da separação. E por 3 dias, a Bíblia diz que ele, morto, sepultado, ele vai ressuscitar ao 3º dia. Ali então, todo o juízo de Deus caiu sobre ele. O que aconteceu ali não foi só uma dor física, gente, que foi muito pesada, naquela cruz, todo o flagelo que ele viveu, tudo aquilo que nós vamos agora, na Sexta-feira Santa, relembrar. Convém até que você leia os Evangelhos, medite um pouco nisso, tire um tempo essa semana, durante a Sexta-feira Santa, e leia o que Jesus passou, e lembre que mais do que a dor física, foi uma dor espiritual de desamparo, de ser separado, que começa aqui no Getsêmani, a ser moído como uma azeitona, que é esmagada para tirar o azeite. Jesus estava sendo esmagado ali, e o que ele iria jorrar era o seu sangue. E não é por acaso que Jesus vai exatamente para esse lugarzinho chamado Getsêmani, e ali ele começa a sofrer essa agonia, literalmente, gente, estando em agonia, o verso 44, orava mais intensamente. Percebe que na medida que a dor, o sofrimento, a pressão que ele sofria, física e espiritual e também emocional, porque essas coisas estão todas interligadas, ele mais intensificava a sua oração. Então, não tem um momento de maior intensidade na oração de Jesus senão essa. É a oração mais intensa de Jesus. Foi tão forte o que ele viveu, gente. Foi tão inconcebível para nós, algo que nós não vamos experimentar. Nós não vamos experimentar. Mas algumas pessoas irão experimentar. Porque essa ira que caiu sobre Jesus, iria cair sobre toda a humanidade. Mas a palavra de Deus é muito clara, que quem crê será salvo. E quem não crê, já está condenado. Então o que Jesus sentiu, a humanidade, sem esse escudo que é Jesus, vai sentir. Foi tão forte o que Jesus sentia, uma agonia. A palavra agonia, gente, sabe a ideia de alguém que está partindo, agonizando. Jesus estava naquela oração, gente, ele ainda não tinha sido crucificado, ele ainda não tinha sido preso, ele ainda não tinha experimentado os flagelos no seu corpo, e a Bíblia diz que ele já estava agonizando, porque a luta é espiritual. Ele sabia o que ele iria passar, ele já estava começando a sentir o princípio das dores espirituais de que ele iria passar. Então a agonia de Jesus, o agonizar de Jesus começa aqui. E aqui, meus irmãos, Jesus em oração, orava mais intensamente na medida que ele sentia aquela pressão, mesmo um anjo confortando ele, porque o que ele iria passar ali era algo inconcebível. Ninguém nunca tinha experimentado ainda, porque isso só vai acontecer no juízo final. A ira de Deus e o juízo de Deus, que vai se manifestar no fim dos tempos, no juízo final, foi antecipada em Cristo, para que não venha sobre nós, por isso que foi por você.
Então Jesus, ele estava vivendo uma antecipação do juízo de Deus, de uma separação espiritual, de uma pressão espiritual, de uma luta espiritual que nunca ninguém havia até aquele momento experimentado. A gente não tem ideia do que é o juízo de Deus. As pessoas zombam, brincam, elas não têm ideia. É que o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, ele não suportou. Ele precisou de ajuda de anjo. Ele precisou de muita intensa oração. Ele agonizou só de pensar no que ele iria passar. Quando ele toma aqui a decisão final, depois de tudo que ele fez, quando ele fala assim: dá esse cálice para mim, seja feita a tua vontade. Aí começa, a partir dali, uma agonia. E é tão forte, meus irmãos, que o próprio Filho de Deus, confortado pelos anjos, apoiado pelos amigos de oração, mas que não era muito bom de oração, porque estavam tudo dormindo, né? Mas beleza, está lá, né? A reuniãozinha de oração presbiteriano. Essa aqui, né? De presbiteriano, dormindo de tristeza. A gente, quando abre a câmera lá na hora do nosso grupo de oração, a turma está quase dormindo, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. O grupo orando, os anjos confortando, Jesus orando intensamente. A Bíblia nos diz que naquele momento, o suor se torna como gotas de sangue e cai sobre a terra. Gente, era naquele lugar que o azeite caía sobre a terra, na medida que a azeitona era esmagada. Jesus já estava sendo esmagado pela ira e pela justiça de Deus, no nosso lugar, por você. Esse fenômeno, eu vi uma vez uma explicação médica, é muito interessante. Isso, assim, é raríssimo. Uma pressão tão grande, uma dor indescritível, em que o corpo, na dor absoluta, transforma aquelas gotas de seus poros, onde sai o suor, começa a escorrer gotas de sangue, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta pressão. Jesus já estava agonizando. As primeiras gotas de sangue de Jesus não caíram na cruz, gente. As primeiras gotas de sangue de Jesus caíram no momento que ele toma o cálice da ira de Deus nas suas mãos, lá no Getsêmani, e ele começa a ser esmagado espiritualmente, mostrando, gente, que o pior não é a dor física na cruz, é a dor espiritual que ele começa a experimentar aqui, porque a gente está no mundo espiritual. As coisas físicas são secundárias. Nada acontece nesse mundo físico sem antes serem decididas no mundo espiritual. Se a gente entendesse isso, a gente iria viver totalmente diferente. A gente ia orar mais, muito mais, gente. A gente não ia fazer nada sem oração. Porque fazer as coisas sem oração, como nós fazemos, eu faço, a gente faz. A gente é assim. A gente ora muito pouco, gente. 90% das coisas que a gente faz, a gente nem ora. A gente vai lá e faz. É por isso que a gente sofre tanto, desnecessariamente. Jesus, tudo que ele fazia, era com muita oração. Porque ele sabia que no mundo espiritual, a oração vinha antes. As decisões eram tomadas numa esfera espiritual. E depois, como resultado final, as coisas aconteciam aqui, fisicamente. Sempre foi assim. Quando Jesus andou por esse mundo, ele tinha essa plena clareza que tudo era espiritual. E por isso que ele orava antes, antecipando as coisas. Aprenda com essa experiência, que se Jesus precisou orar tanto, gente, quem somos nós para dizer que nós precisamos menos do Pai do que o próprio Jesus? Alguém disse certa vez assim, é como se nós estivéssemos declarando assim, Jesus precisava, eu não preciso tanto, não. É como se nós nos sentíssemos melhor do que Ele. Ué, se Jesus necessitava orar constantemente para caminhar nesse mundo, o que acontece? Tem alguma coisa errada. E a gente não ora tanto como Ele? Teoricamente falando, nós devíamos orar mais do que Jesus. Mas nós oramos muito menos do que Jesus. Então tem alguma coisa muito errada na nossa vida espiritual.
Jesus orava, e nos momentos mais difíceis ele orava mais intensamente, e ali ele sentiu toda aquela pressão, e foi em oração, numa luta espiritual. Nenhum prego entrou na sua mão, gente, nenhum chicote veio no seu lombo, nada fisicamente aconteceu ali, foi tudo espiritual, totalmente. Momento de oração, anjos o confortando, Jesus orando intensamente, e uma decisão espiritual estava sendo tomada, queria ser consumada na cruz, mas já estava sendo decidido espiritualmente. As coisas são decididas espiritualmente, e ali ele começa a sentir a agonia, e o seu suor se transforma em gotas de sangue, e começam a cair na terra, as primeiras gotas de sangue que a terra nesse mundo absorveu, foi aqui no Getsêmani, as gotas de sangue de um Jesus agonizando, morrendo, daqui para frente. É um processo que não tem volta, gente. Ele é preso, ele é julgado, ele é condenado, ele é chicoteado, ele passa pelo flagelo, ele carrega uma cruz e morre nela. É um caminho sem volta. O verso de número 47 começa o processo de prisão, tortura, julgamento, condenação e morte. Foi um processo rápido, gente, mas que começou com essa decisão: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Jesus, quando termina aquela oração, a Bíblia nos diz que ele levanta da oração. É importante a gente entender isso. Até ali, gente, ele estava totalmente dependente do Pai, senão ele não ia aguentar. Jesus não fazia as coisas em pé, sem antes se ajoelhar. A ideia de se levantar aqui, gente, é porque agora ele estava fortalecido, preparado, orou intensamente. Aí ele se levanta para ser preso, torturado e morto, crucificado por nós. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos. E aí era uma reunião de oração presbiteriana, né, gente? A gente sabe aqui, né? Oração presbiteriana, os discípulos estavam lá fervorosos, né? Fico imaginando lá, os discípulos fervorosos lá, assim: Senhor, estamos juntos. Estamos juntos, Jesus. Gente, eu não fico chateado, porque se nem com Jesus a turma, entendeu? Então, comigo. Mas eu abro o grupo de oração, tem 3 alma perdida lá, entendeu? Bocejando com sono. Falei, estamos juntos. Se nem com Jesus, gente, então comigo. E a Bíblia diz que lá ele encontra eles dormindo. E é interessante usar a palavra aqui: tristeza, melancolia, desanimados, prostrados. É isso que acontece. Estavam sem força, gente. Ao mesmo tempo que Jesus tem força para se levantar e enfrentar a morte, percebe isso? Em oração. Quem não ora, está igualzinho os discípulos aqui, espiritualmente falando, está prostrado, está deprimido, está totalmente vencido pelas coisas desse mundo, pelas tentações, pelas dificuldades, pelos problemas. Você não vai conseguir vencer nada na sua vida, na força da carne. Sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com os discípulos? A Bíblia diz que eles estavam dormindo, gente. Não, pensa comigo. Mas como que alguém consegue dormir? No momento mais importante da existência desse mundo, do universo, desse planeta, da humanidade, em que o Deus Criador do universo se faz carne, anda entre nós. Eles andaram 3 anos com Jesus, viram tudo, reconhecem, ele é o Filho de Deus, milagres e poder, ressurreição, é o Filho de Deus. E agora o Filho de Deus, Jesus, o Senhor do universo encarnado, pede uma coisa: vem, vamos orar comigo. E eles dormem. Eles não oram, eles não perseveram em oração, eles não estão animados, força, não tem nada, secou.
é isso aqui, é uma vida sem oração. Achou-os dormindo. Percebe, meus irmãos? Eles estavam sem força, sem ânimo. E Jesus dá uma prensazinha aqui, ó. Por que vocês estão dormindo? Meu Deus do céu, o momento mais importante. E Jesus contava com a oração deles, porque é importante. As orações dos irmãos. Senão Jesus não tinha chamado eles para orar. Vocês fiquem aqui orando que eu vou lá. Que o que eu vou enfrentar agora... Meus irmãos, Jesus se afastou porque eles não iam suportar. Se eles não iam suportar ver a agonia de Jesus, o que aconteceu ali naquele um tiro de pedra, eles não iam suportar. Eles iam se assustar. Eles iam começar a ver Jesus tremendo. Eles iam começar a ver Jesus correndo sangue do seu corpo. E ele dizendo, afasta de mim esse cálice. Imagina os discípulos ali vendo aquele negócio. Eles não iam nem suportar, gente. Nem ver. Por isso que Jesus se afasta. Porque o que ele tinha para enfrentar, esses homens de pouca oração, não estavam preparados, gente. Eu penso que nós vamos enfrentar lutas. Eu tenho que dizer isso para você. Se você está enfrentando uma luta que você sente assim, ó, não, é muito para mim. Não está dando. Quando alguém vem e fala assim, pastor, não estou aguentando. Está demais para mim. Interpreta isso. Entenda o que está acontecendo. Quando a gente diz assim, isso está pesado demais para mim. É como se Deus estivesse dizendo para você, você não vai conseguir mesmo. Na força sua, você não vai conseguir. Por isso que Deus coloca sobre nós coisas que nós não suportamos na carne. De peito aberto, como a gente diz. A gente não suporta. E você vai enfrentar coisas na sua vida que você não vai ter força para enfrentar. Simplesmente isso. E quando você se deparar com essa situação, faz como Jesus. Dobre o joelho. E ore como Ele. Se queres, afasta de mim isso. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ora intensamente. Que você vai se levantar. E vai enfrentar qualquer coisa. Seja um diagnóstico ruim. Seja um problema enorme lá na sua casa. No seu trabalho. Você não está aguentando? Provavelmente não vai aguentar mesmo. Só tem uma forma de você aguentar isso. Dobra o joelho. E fala como Jesus, Senhor, eu não aguento. Mas que Ele vai te fortalecer. Nem que Ele tenha que enviar um anjo, espiritualmente falando, força que vem do alto, para te fortalecer. A notícia ruim vem, gente. Os problemas vêm. Às vezes vem devagar, lentamente. Às vezes vem rapidamente, nos surpreendem. Todos nós vamos enfrentar. Você já enfrentou tanta coisa na sua vida. Eu às vezes olho para trás e falo assim, não sei como eu suportei aquilo. Aí eu lembro, eu não suportei mesmo não. Estou aqui há 20 anos, enfrentei um diagnóstico de câncer na família. Eu não estava preparado para isso. Ninguém está preparado para isso. Se hoje Deus chegar para você e falar assim, olha, eu vou tomar um ente querido seu, você está preparado para isso? Ninguém está preparado para isso. Eu me lembro que quando eu recebi o diagnóstico, eu estava a 50 metros de um hospital, hospedado num hotel. Eu entrei naquele hotel. Eu caí de joelhos, na cama, sozinho. Eu nunca chorei tanto na minha vida, até eu desmaiar. Eu sabia o que ia acontecer dali para frente. Eu já tinha enfrentado na família a mesma coisa. Chorei como eu nunca chorei na minha vida. E orei muito, muito. E eu apaguei. Quando eu acordei já era noite. E eu fui fortalecido. Isso que Jesus está vivendo, eu vivi. E você vai viver. E não é o fim do mundo. E não vai acabar. Você vai ser fortalecido por Deus. Se você fizer como Jesus e se entrega totalmente,
derrama sua alma, o seu coração, lágrimas, suor, sangue, se entrega totalmente ao Senhor. E você vai ver o poder de Deus na hora da fraqueza. Foi o que Paulo sentiu quando ele orou, ele não aguentava mais aquele espinho na carne, e a Bíblia diz assim, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. Não é a força da carne, é a fraqueza do homem. Jesus aqui estava na fraqueza humana, ele não enfrentou a cruz na força da carne, mas foi na graça de Deus. E ele fortalece, ele levanta, e a gente se levanta, e enfrenta a vida, e resolve os problemas, e encara de frente, não foge dos problemas, mas confronta os problemas, e vence os problemas, não na sua força, você não vai aguentar mesmo, você não vai aguentar, e depois que tudo passar, você vai olhar para trás e falar assim, meu Deus, como eu consegui? Como é que eu consegui passar por isso? Como é que eu consegui enfrentar uma enfermidade dentro da minha casa? Como é que eu consegui passar por um desemprego, uma privação absurda? Como eu enfrentei uma enfermidade, pode ser que seja com a gente, como eu consegui? Assim, em oração. Às vezes Deus coloca cada um de nós numa situação em que a gente não tem opção. Como Paulo foi colocado com espinho na carne, que ele não tinha opção. Ele derramou-se perante o Senhor e experimentou, a minha graça te basta. Eu vivi isso na minha vida, você já deve ter vivido em muitas situações da sua vida, e nós vamos continuar vivendo até o último dia nosso aqui na terra. Situações em que a gente não tem opção, ou a gente entrega e descansa nas mãos do Senhor, ou a gente não vai suportar. Quando isso acontecer na sua vida, esteja pronto para fazer como Jesus fez, cai de joelho em oração, e ora intensamente. Quanto mais pesado for, mais difícil for a luta, mais você precisa orar. Quanto mais o problema, você fala assim, não dá, pastor, não vou conseguir, não é possível. Ora. Dobra o joelho e declara, Senhor, eu não posso. Afasta de mim esse cálice, tira esse espinho de mim, arranca isso da minha vida, tira isso da minha vida. Oh Deus, tira, porque às vezes Ele tira. Ele pode tirar, Ele pode trazer uma cura, Ele pode trazer um livramento, Ele pode dar uma segunda opção, ou às vezes Ele não vai tirar. Quando Ele não tirar, aí prepara, você vai ver Deus, como você nunca viu. O duro é que a gente tem um anseio muito grande, uma ânsia muito grande, para ver os milagres de Deus, mas não vê Deus. Jó não viu os milagres de Deus, primeiramente. Jó viu a dor, Jó viu o sofrimento, Jó enterrou metade da sua família, perdeu tudo que tinha, perdeu a própria saúde. Ele poderia ter visto os milagres de Deus ali, mas no final do livro, quando você lê, a Bíblia diz assim, antes eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Você vai ter que escolher, você quer passar uma vida vendo os milagres de Deus, ou vendo o próprio Deus? Vai ser na dor, na agonia, no sangue escorrendo com as lágrimas, que você vai ver Deus. Naquele dia que eu estava prostrado, de joelho, soluçando de tanto chorar, chegou um momento, gente, que eu não tinha mais força. Eu fiquei com medo de abrir meus olhos, porque a presença de Deus era tão grande, parece que encheu aquele quarto. Eu fiquei com medo de abrir os olhos e ver alguma coisa. Eu me lembro que eu chorava, eu arrepiava de cima a baixo, foi algo que eu nunca experimentei na minha vida. Será que eu preciso orar mais e dizer, Senhor, me ensina a orar? Orar é isso, é entrar na presença de Deus. Às vezes no momento de angústia, de agonia, a gente aprende um pouquinho sobre a oração. Por isso que os discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar, como Ele fazia. Não essa oraçãozinha meia boca que a gente faz. A gente ora, mas a gente ora assim, meu Deus do céu, a gente não sabe orar. O pedido mais importante que a gente tem que fazer nessa vida, Senhor, me ensina a orar. A oração, você não levanta como você se ajoelhou. Você vai se levantar transformado, fortalecido,
alimentado. Se você continuar do mesmo jeito, volta. Está errada a oração. Começa de novo. A oração tem que acontecer algo extraordinário. Tão forte, que Deus vai confortar você. E você vai levantar e vai enfrentar o problema. Aleluia. Às vezes Ele vai fazer um milagre. E você vai ver o milagre de Deus. E quando você não vê o milagre de Deus, se prepara que você vai ver Deus. E você vai enfrentar qualquer coisa nessa vida. Porque Deus vai estar com você como nunca esteve. Presente, segurando as suas mãos, batendo junto com o seu coração, te dando uma força que você fala assim, da onde veio isso? Por isso que Paulo, naquela oração, ele fala assim, agora enquanto eu sou fraco, é que eu sou forte, eu me glorio nas fraquezas, porque ele experimentou, virou a chavezinha na vida dele. Enquanto não virar essa chave, você entender que o momento de dor, o momento de aflição, o momento que as coisas saem fora do seu controle, é o momento que Deus toma o controle da sua vida, da sua casa, da sua família. Você está nas mãos de Deus, descansa. Enquanto isso não acontecer, você está levando com as próprias mãos, você está resolvendo no peito aberto, você está lutando murro em ponta de faca. É isso que a gente faz, sem oração. É dar murro em ponta de faca, é lutar com armas carnais contra um mundo espiritual, contra forças espirituais. Está dando soco no ar, não tem efeito algum, gente. A gente só piora a coisa, né? Quem veio falando, fala assim, nossa, é um homem de oração, né, pastor? Um cara equilibradíssimo, você não tem noção como eu erro. E quando eu erro, eu falo, nossa, não orei. Eu não orei. Eu não me preparei. Eu fui lutar com armas carnais. E o problema era espiritual. Você nunca fez isso? Sabe quando a gente é criança? Eu me lembro que tinha o dia do soldado, a gente fazia uma espada de jornal. E era bonita aquela espada de jornal, né? A gente fazia umas espadonas assim, fazia até uma curvinha depois, assim, você segurava nela, assim. Mas na primeira vez que você batia, ela... É o crente resolvendo as coisas na carne, com a espada da carne, vai lá, espada de papelão. E o diabo vem com uma espada de aço inoxidável, vai cortar você em 3 pedacinhos, você nem vê. Um trem vai passar por cima de você. E tem crente aí com espada de papel, entrando para guerrear com o inimigo que tem uma espada de aço. Vai. É isso que acontece quando a gente não ora. Você está lutando num campo espiritual. Ou a gente se arma, ou pula fora dessa guerra, que a gente vai levar de lavada. Vai ser um trem passando por cima da gente todo dia, em todas as áreas da nossa vida. Que área da sua vida precisa de mais oração? Pensa. Aonde você não está conseguindo resolver? Que coisa que está perdendo o controle? Onde você está sendo tentado? Qual a sua tentação? Jesus termina claramente, levantai-vos, ele dá um pito nos discípulos, assim, está dormindo, gente, acorda. Eu acho que é a palavra de Jesus para a igreja ocidental do século 21. Se Jesus viesse aqui agora, está tudo dormindo, acorda, gente. Ele ia falar assim, orai para que não entreis em tentação. Você só vai vencer com oração. Então pensa agora, para a gente encerrar, na sua vida, que área da sua vida você está sendo tentado? Aonde Satanás está entrando? Qual é o ponto que está doendo? Aonde as coisas... Olha, sai fora um pouco, se desconecta da realidade. Olha para a sua vida. Imagina se você estivesse num filme. Sabe aqueles filmes que a gente assiste, que a gente está vendo, aí você vê lá o protagonista, ele não percebeu, a gente já percebeu o que está acontecendo. E a gente fala assim, fala, faz, resolve. A gente fica agoniado porque ele não faz. Aí o enredo vai fazendo de um jeito, dá tudo errado na vida dele, mas é tão simples. A gente está vendo, porque a gente está de fora. Sabe o que você tem que fazer com a sua vida? Você tem que se desconectar. Olha a sua situação. Olha lá a sua casa. Os problemas que você está tendo. Sabe? Sai dele e olha lá, vê você discutindo com a sua mulher lá. Uma besta mesmo. Não para a mulher, você. Fala assim, óbvio. Aí, vai lá para o seu trabalho, sai e olha o problema que você está tendo no seu trabalho. Fala assim, meu Deus do céu, faz como que é um filme da sua vida. Você olha e fala assim, nossa, é óbvio que, olha, pelo amor de Deus, está claro o que está acontecendo. Está perdendo de lavada.
Todas as áreas da nossa vida. A gente está apanhando, porque a gente está lutando com uma espada de papel, contra uma força infinitamente mais poderosa. A gente não tem força para enfrentar o negócio, não dá, você não vai conseguir. E Deus vai colocar coisas sobre a sua vida para você aprender a orar, porque a gente não sabe orar. Por isso que tem que pedir antes, não espera passar por... Senhor, ensina-me a orar, eu não sei orar. E Paulo vai dizer na carta aos Romanos, nós não sabemos orar como convém, a gente não sabe orar. Oração não é uma coisa que a gente já nasce, pronto, sabendo, não sabe. Você tem que pedir a Deus, Senhor, me ensina a orar como Jesus fez, orar mesmo, entregar, confiar, persistir, não cessar, orar sem cessar, a Bíblia fala, não esmorecer, não dormir, como os discípulos fizeram. A gente não sabe orar, gente, não. A igreja aqui não ora, a igreja no mundo ocidental não ora, as nossas igrejas não oram, a gente não sabe orar. Eu fico impressionado quando eu vejo, como eu digo, a gente tem que aprender. O evangelho chegou lá nesses países, bem depois, foram os ocidentais que levaram. A Coreia, China. Quando o pastor convoca para uma reunião de oração, é como se fosse um churrasco de graça, aqui no Brasil, entendeu? Porque aqui não falha, se você convidar uma igreja, gente, vai ter um churrasco e é de graça, você vai faltar? Não vai. Você dá um jeito. Como eu tenho um compromisso, eu cancelo. Churrasco de graça. Você vai. Você não vai? Você vai dar um jeito. Você dá um jeito. Você muda o seu compromisso. Você dá um jeito. Agora se o pastor fala, reunião de oração. Ih, pastor, já tinha um compromisso já. Mas nós vamos ver. A gente não vai. Não vai, gente. Eu estou 20 anos aqui, gente. Eu já tentei fazer reunião de oração de quarta-feira. Pelo amor de Deus. Começava com 15, ia descendo, 13, 10. Era o presbítero, abria, vamos orar aqui, vamos embora. Não vai. Agora chama o povo, um churrasquinho de graça. A turma vai. Lá na Coreia, quando o pastor fala, reunião de oração, sabe que horas? 3 horas da manhã. Se eu chamar agora, uma reunião de oração, 3 horas da manhã aqui na igreja, nem eu venho, entendeu? Não, eu vou ligar, a gente cancela, aí fica cansado. A gente não sabe, a gente não ora. A gente tem problema com esse negócio, gente, admite. Fica menos feio. Fala, Senhor, eu não sei orar, eu não consigo orar, eu tenho problema com esse negócio. Nós não somos homens nem mulheres de oração, como deveríamos ser. Então, feche os seus olhos, vai falar com Deus, não comigo. Fala, Senhor, eu não sou uma pessoa de oração que eu deveria ser, mas eu estou enfrentando um problema lá. Deus sabe qual é o problema? Ele já sabe. Fala o nome. Faz uma análise da sua vida. Sai fora. Sai do enredo. Senta no sofá e assiste o filme da sua vida. Você vai rapidinho descobrir os pontos fracos, as brechas que você está deixando, as portas que Satanás está entrando na sua vida, os problemas que você está enfrentando, as tentações que estão querendo te derrubar. Sai, senta no sofá e assiste o filme da sua vida. E coloca diante de Deus aquele problema. Fala, Senhor, me ajuda a fechar essas portas. Me ajuda a enfrentar as tentações que eu estou enfrentando. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Aonde está apertando o calo? Fala com Deus. Onde você já viu várias vezes que você quase caiu. Ou quem sabe você já caiu. Em nome de Jesus. Coloca isso mais em oração. Ora mais por isso. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com o Pai enquanto o louvor vem à frente. Domingo que vem tem mais, gente. Nós vamos continuar com essa temática. É Páscoa. Vai ser uma semana para você pensar nisso. Uma semana para você ler lá Paixão de Cristo. Leia os Evangelhos. Se prepara. Faz uma imersão na Páscoa. Enche o seu coração de fé, de força, para você se levantar e enfrentar
seus problemas. Criar coragem. Confrontar aqueles pontos fracos que estão quase te derrubando. Satanás está trabalhando dia e noite. Faz uma análise da sua vida. Fala com Deus, pede força. Senhor, eu quero fechar essa porta. Eu quero cortar isso. Eu quero resolver na minha vida, em nome de Jesus. Lá na sua casa, aquela pessoa que você está tendo um problema, às vezes é um ente querido, um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, um parente, um amigo, lá no seu trabalho, uma pessoa que você está tendo dificuldade, situações que estão se criando, e é uma atrás da outra, não é coincidência, não é por acaso, o inimigo está trabalhando. Por isso que Jesus começa essa passagem, orai para não entrar em tentação. Termina com os discípulos dormindo, ele fala, por que vocês estão dormindo? É para nós isso, nós estamos dormindo. Ore para não entrar em tentação. Em nome de Jesus, fala com Deus, cita exatamente o nome, as pessoas, as circunstâncias, a situação. Em nome de Jesus, vamos orar. Ó Pai, nessa noite, Senhor, nós refletimos sobre a última oração de Jesus, antes de ser preso, em que ele ora intensamente, Senhor, agonizando, gotas de sangue, Senhor. Com essa oração a gente descobre que a gente não sabe orar. Por isso nós